Bom dia, meu povo, minha juventude. Estou aqui hoje, né, com vocês aqui com o guia de redação do Enem, que é o material oficial do Enem, né? Esse aqui é o do ano passado, 2025, e hoje a aula vai ser curta porque eu quero centrar nas competências, mas a partir de hoje a gente vai centrar aqui nesse material aqui, que é o material oficial que o Enem ele dá para gente, né, para a gente estudar bem sobre a redação, ver o que é necessário para construir segundo os próprios modos do Enem. Até agora a gente veio trabalhando em redação de uma forma mais ampla, né? Agora, apesar de a gente ter lido alguns textos do Enem, né? A gente ainda trabalhou a redação de uma forma mais ampla. Agora a gente vai pegar realmente ali, ver o que o Enem está dizendo. Então, essa aqui é uma matéria para vocês, vocês podem achar rapidamente, né? Tranquilamente, só digitando aí guia do participante, né? Cartilha do participante do Enem, né? E aí vocês já vão achar esse matéria aqui. Todo ano o Enem lança um novo, mas raramente ele muda alguma coisa. Ele mudou de uns tempos para cá, como eu tinha dito, essa ideia aqui de tema, por exemplo, que tem aqui antigamente era tese. Você pegar o mais antigo aqui vai ter tese, ou desculpa, você troca aqui ponto de vista por tese. Antigamente era tese e hoje em dia eles trabalham a palavra ponto de vista, porque existe uma diferençazinha na estrutura em relação a isso. Então, vamos lá, aqui, né, a gente tem aqui na capinha, pá, capinha Fé da Moleste, que tem os erros sumários, né, aqui, ó, das coisas que a gente vai pegar. E a minha ideia aqui é trabalhar 5 competências de forma resumida agora, e nas próximas aulas a gente vai destrinchar cada uma dessas competências, né? Claro, ainda tem mais algumas coisas que a gente tem que observar, como o que é necessário para zerar uma redação, que a gente vai chegar lá. Mas primeiro, né? Aí, a prova de redação exigirá de você uma produção de um texto dissertativo argumentativo. A gente já estudou o que é o texto dissertativo argumentativo, né? Texto dissertativo argumentativo é aquele que possui características do texto dissertativo, ou seja, ele busca fazer uma análise, né, da situação, ele procura analisar, e o argumentativo é aquele que vai convencer você de alguma coisa. Ele vai buscar convencer. Então é sempre importante que sua redação não seja só uma análise, mas ela também tem o intuito de convencer o leitor de alguma coisa, que a gente vai chegar aqui no ponto de vista, né? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, corretíssimo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Aí o tema vai depender, né, da vez. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ser desenvolvidas ao longo da sua formação, ou seja, ao final do ensino médio. E aqui, ó, tá vendo? Ao final do ensino médio. As competências devem ser desenvolvidas ao longo de sua formação, ao final do ensino médio. Como assim? Lembra que eu falei que a gente tem que saber nivelar as coisas? Então, a nossa redação ela tem que ter o nível de uma pessoa que está terminando o ensino médio. Não pode ser nem mais alta. Vocês viram agora, recentemente na FUVEST, zerou um aluno, né? Porque ele escreveu muito complexo. Ou seja, não era uma escrita própria para que um aluno que terminou o ensino médio fosse capaz de realizar a leitura, mas aí você não pode colocar abaixo, você não pode falar coisas óbvias demais. Ah, professor, e como é que eu vou saber o que falar? Treino, prática, leitura. Só você pensar, o que eu teria que explicar para os meus amigos? Entendeu? De uma forma que eles conseguissem entender. Meus amigos, no caso do ensino médio, né? Aí você pega ali os alunos da parte de cima da tabela. Não vai pegar aquele aluno da parte de baixo, não, que aí você se lasca. Vamos lá. Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista, uma opinião a respeito do tema proposto, não necessariamente só uma opinião central. Você pode ter mais de uma ali opinião, pelo menos duas, né, em que os argumentos, né, por si só, dos parágrafos de desenvolvimento, como a gente viu, eles podem trazer, né, pontos de vista próprios, né, mas claro, vai ter um grande ponto de vista, né, sobre essas questões. É apoiado em argumentos consistentes, estruturados, com coerência e coesão. A gente vai ter aula sobre coerência e coesão também, não se preocupe. Tudo a seu tempo. Aí, formando uma unidade textual. Uma unidade textual. Vocês têm que lembrar, você lembra? O texto é unidade. A própria ideia de texto é unidade. Já falei sobre isso também em sala. Para tanto, deverá solucionar, organizar, relacionar também de forma coerente e coesa argumentos e fatos à defesa do seu ponto de vista. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Por fim, essa proposta deve respeitar os direitos humanos. É bastante importante, viu, gente? Claro, se você colocar assim, por exemplo, violência contra a mulher no Brasil, se nós matarmos todos os homens, logo
não haverá mais violência contra a mulher. É, né? Mas aí você tem que respeitar os direitos humanos, né, jovem? Não é assim que que a banda toca, né? Então vamos lá, aqui qual é a lógica? Primeiramente, aqui lembra muito o nosso esqueleto, né? Ó, tema. O tema é o assunto central do qual você vai retirar ali as suas, a sua redação. Lembrem, o tema ele não tem que ser escrito na redação, ele tem que ser apresentado de forma orgânica para o leitor, através, muitas vezes, daquele que a gente chama de tópico frasal, entendeu? Depois a gente tem aqui o ponto de vista, né? Qual é o que é que você, do que você vai convencer o seu leitor, entendeu? Quais pontos você vai querer que seu leitor seja convencido? E aí, depois que você tiver esses pontos, que argumentos você vai utilizar? Geralmente, dentro de um texto, a gente tem dois argumentos centrais e outros argumentos secundários, né? Geralmente, a gente tem dois centrais que vão dar origem, cada um, aos parágrafos de desenvolvimento. E, por fim, nós temos uma proposta de intervenção para o problema, né? Que é aqui a gente vai pegar na conclusão, você vê que está no final, né? Então, você apresenta o problema, você dá argumentos sobre os problemas, como causa, origem, né? E aí, dentro dessas perspectivas, você vai buscar uma proposta de intervenção, como a gente viu nas SJM. Nós vamos ver cada uma dessas partes muito mais detalhadas ao passar do ano. Só ter calma e paciência. Eu sei que agora no começo vai ficar meio confuso e as redações de vocês vão vir confusas, vão vir estranhas, porque vocês não têm prática e não têm estudo. Não, aqui tem alguns aspectos que eu vou pular nesse primeiro momento, é quem vai avaliar a sua redação e tal. Não importa muito, né? A questão é que vão ser dois corretores e se a nota ficar abaixo, vai chegar um terceiro corretor. Mas aqui é irrelevante. O que é relevante mesmo para a aula de hoje são essas cinco competências. O que são competências, né? Competências, elas são a aplicação dos seus conhecimentos de forma prática. Então, a competência aqui é como você vai demonstrar na prática, durante a redação, que você tem aqueles dados conhecimentos, né? Então, aqui, ó, a competência é um, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como eu disse, eu vou aprofundar bem cada uma dessas competências. Essa aula de hoje é só para vocês terem uma noção de como vai ser a sua correção, porque cada uma dessas competências, né, vai ser. Eu vou avaliar separadamente, vai ter lá na correção de vocês competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Entenderam? Beleza? Então aqui a gente tem esse ponto. Para, talvez nesse primeiro momento eu não vá conseguir, obviamente, trabalhar com vocês, já que vai ser online, né? Ponto por ponto, o que está errado, né? Como geralmente eu faço quando é em sala, né? Mas eu vou me esforçar para isso. Enfim, bora lá. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui você saber escrever bem, né? Você não cometer erros de gramaticais propriamente dito, ou seja, erros de norma culta. Lembrando que no português, né, nós temos a gente tem várias modalidades, né? Como a gente viu aí, quem foi aluno meu no primeiro ano, um negócio chamado variações linguísticas. Mas aqui a gente está falando da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, aquela que vai de acordo com a gramática, beleza? Então você escreva bem conforme a gramática, tá certo? É, sim, enfim. Então aqui nós temos as ideias que são relacionadas à situação, um pouco de paragrafação, pontuação, grafia, né? Se você grafa bem, ou seja, você escreve as palavras de forma correta, concordância. Aqui também tem algumas coisas que é precisão vocabular. O que é precisão vocabular? É você escrever as palavras com o significado que elas têm, entendeu? Então, aqui tudo aqui entra nessa competência um. É muito mais ligado à gramática. Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Professor, o que molesta é isso aqui? Calma, jovem gafanhoto. Aqui é muito simples, ó. Compreender a proposta da redação. Separar por partes, né? Hum. Ou seja, você compreendeu bem a proposta da redação? Lembrando que geralmente a redação ela é uns temas meio gigantes, assim, né? A perspectiva da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Você compreendeu bem? Você falou das perspectivas dessa violência ou você falou só da violência em si? Você falou da violência contra a mulher ou da violência como um todo?
Porque você falou só da violência e não falou da violência contra a mulher, talvez você caia numa. Você vai cair numa fuga parcial do tema. E aí, fuga parcial do tema, você vai perder bastante pontuação. Hum. Então, aqui a competência 2 ela vai olhar para o seu texto e vai ver se ele está de acordo com o tema. Se você fala de perspectivas, se você fala de violência contra a mulher. Isso você fala dessa perspectiva no Brasil. Hum. No caso do tema que a gente está trabalhando, né? Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais. Professor, que bexiga assim, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, tal, pá, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais. Que é só saber aqui, meu gafanhoto, se seu texto ele está de acordo com a estrutura. Vamos pegar pelo menos essa parte do final, que depois eu vou falar dessa aqui, aplicar conceitos às áreas de conhecimento. Isso aqui vamos deixar, vamos pegar aqui, ó, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais. Então, o que é dentro dos limites estruturais? É você está seguindo aquilo que eu falei lá no começo da aula. Que, ó, a gente tem dois elementos desse tentativa argumentativo, analisar e convencer. Você está analisando, você está convencendo, principalmente se aquilo que você está escrevendo se cabe num texto que tem a proposta de analisar e conhecer. Então, por exemplo, primeira pessoa, muita gente escreve eu, não pode. Nem eu, nem nós, na verdade. O nosso país não pode. Não pode. Porque aqui o texto dissertativo argumentativo, ele busca uma impessoalidade. Quando você coloca a primeira pessoa, ou eu ou nós, você acaba entrando numa veia muito pessoal. O eu muito mais do que o nós, é verdade, mas mesmo assim o nós também ele dá aquele tom de pessoalidade, enquanto a ideia do texto dissertativo argumentativo é fugir dessa pessoalidade e se tornar impessoal. Outra coisa também, estrutura, né? Então, qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo que eu comentei com vocês? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Hum. Certo? Paragrafação, introdução com ideia fechada, ali de introduzir, ou seja, a ideia da introdução ela tem que fechar na introdução que é introduzir. Você não pode introduzir no desenvolvimento. Cada desenvolvimento tem que ter um argumentozinho ali fechadinho. Se você passar um argumento para o próximo parágrafo, que deveria ser o centro de outro argumento, já perdeu o ponto, porque você está fugindo da estrutura. Mas a gente vai ver isso aqui com mais calma, caso não tenha ficado muito claro. A gente vai falar com mais clareza, né? Essa competência é uma competência muito complexa, porque ela envolve, ó, três elementos. Aí é peso, né? É peso, aí é peso. É complicado, minha galera. Complicado. Mas depois que você vai aprendendo devagarzinho, a gente tá aqui aprendendo devagar, né? Eu tô botando devagar os assuntos, conforme vocês vão digerindo, né? Aí vocês vão ver que vai cabendo mais espaço. Hum. Então, bora lá. Esse aqui. E aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Com o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de repertório. Eu vou te falar repertório um pouquinho mais para frente. Mas, em já como tudo aqui, eu vou retomar e vou aprofundar. Mas o repertório é justamente o quê? O repertório, ele vai ser justamente quando você vai trazer elementos de fora do texto para o texto. Ou seja, você vai trazer um contexto histórico, você vai trazer a famosa citação que todo mundo decora, né? Não existe só citação, não existe só contexto histórico, você pode falar é, narrar um fato de forma curta e concisa. Não recomendo. Não vejo redações nota mil que narram fatos, praticamente. Então, e é uma coisa muito difícil de fazer porque você pode acabar caindo na subjetividade, né? E você pode acabar fugindo da própria ideia de ter assertivo argumentativo quando você narra. Então é uma coisa mais complexa, requer uma habilidade maior, então não recomendo. Depois nós temos aqui, acho que deu para entender aqui, né, em geral. Depois nós temos a competência 3, que ela vai avaliar uma coisa chamada coerência. Ou seja, como é que você selecionou, relacionou, organizou, interpretou as informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Você aqui vai cuidar de sua força argumentativa, como o seu argumento foi construído, se ele foi bem construído, se ele convence alguém ou não. Argumentos você selecionou e como você selecionou eles. Como eles se relacionam entre si, se eles estão bem relacionados entre si, que é o que a gente chama de coerência, né? Quanto mais relacionados eles são entre si, maior a coerência. E a coerência também mede ver se eles têm algum nível de relação. E também se eles não se contradizem.
entendeu? Então, se em determinado ponto você fala que a maior ponto de violência contra a mulher é o passado histórico que a gente tem. O passado histórico é Freud, né? É a história do Brasil, de como nós somos colonizados. Lá para frente, você não pode mudar em outro argumento, falar que é fruto da desigualdade, o maior problema que o Brasil tem é fruto da desigualdade social que existe entre homens e mulheres. Você não vai poder usar um argumento desse. Não dessa forma, pelo menos. Você pode colocar em segundo lugar, em segundo plano, né? Então a gente tem o primeiro plano, que seria a questão histórica, e em segundo plano, a questão da desigualdade social. Então, aqui você vai ter dois argumentos aqui, um é o principal e o outro é o melhor. E você estará agindo de forma coerente. E lembra sempre de relacionar e organizar. Lembra as gerações de nota mil que geralmente eles apresentam os argumentos na introdução, já retomam no desenvolvimento e na conclusão, que é a última que a gente viu, né? Eles já retomam os argumentos também de novo. Tudo está relacionado, tudo está fechadinho, encaixadinho, bonito, parece um leguinho. Tchuc, entendeu? Aí a competência 4, demonstrar conhecimentos e mecanismos linguísticos necessários para a construção. Que molesta isso? Isso aqui é que a gente chama de coesão. Coesão é a capacidade da língua de relacionar, ser mais concisa, né? E utilizar, não ficar utilizando termos redundantes o tempo todo. É como se fosse a coerência dentro do próprio idioma. É você conseguir escrever de uma forma encaixada. Mesmo, ou seja, escrever melhor, escrever mais com menos palavras, ser mais conciso na sua escrita. E sua escrita ser de forma mais clara possível. E aí você vai ter elementos como referenciação, né, que é muito importante dentro da coisa. O que é referenciação? Por exemplo, você em vez de falar João foi à praia, João pegou o ônibus. Você fala João foi à praia, ele pegou o ônibus. Isso é um elemento de referenciação, né? A gente também tem a coesão sequencial, que é como você faz, né, a relação entre os termos. Então, João foi à praia, por isso ele pegou o ônibus. Entendeu? Ó, aqui você já colocou ali uma coisa chamada conectivo. Também vai ter aula no futuro, aula de conectivo. Atento. Você vai ter ali, ó, conectivo. Entendeu? Então aqui você tem um conectivo aqui com valor de explicação. Eu estou explicando por que é que ele pegou o ônibus. Ou eu estou dizendo a causa de por que ele pegou o ônibus. Né? Enfim, gente. E por fim, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Lembrem sempre de respeitar os direitos humanos, meus amigos. Antigamente zerava isso aqui. Se respeitasse os direitos humanos, você era zerado. Hoje em dia já não zera mais, não. Você só zera essa competência. Cara, a competência dessa vale 200. E existem algumas competências aqui, se você zerar, você zerou. Você zerou a competência 1 é porque você foi capaz de escrever em língua portuguesa. Então o resto não faz nem sentido. Corrigir. Enfim, então, você elaborar uma proposta de intervenção, né? Você tem que criar uma intervenção para aquele problema. E sua intervenção tem que ser baseada em 5 pilares, né? Ou seja, ele tem que ter esses 5 elementos. E quem faz, né? O agente. É o que faz, que é a ação. Não esqueça de decorar, não. Não quero todos esses 5 elementos por hora, não. Mas vou, em breve, será cobrar. Por meio de que faz, ou seja, qual o meio que você vai utilizar para ser realizada essa ação, entendeu? A finalidade, ou seja, o resultado. Essa ação vai resultar em quê para melhorar o problema? E por fim, detalhar. Ou seja, como vai ser esses elementos? Como eles vão se agir entre si? Ou, caso você precise explicar algum desses elementos de forma mais, eh, mais minuciosa, aí você vai lá detalhar. Gente, esses são os 5 elementos que eu vou utilizar para corrigir a redação, porque são os 5 elementos que o Enem utiliza, né? Que são essas 5 competências. Não esqueçam do tema, de enviar a redação. E por hoje é assim, uma aula mais curta, porque infelizmente é o que encaixa, né? Se eu for puxar aqui, tem essas coisas aqui que eu não sei se eu. Talvez eu só atribua de forma rápida, né? Que aqui são algumas curiosidades sobre como é avaliado o texto, como zerar a redação, né?
O que talvez eu fale alguma coisa disso aqui próxima semana, mas muito rápido. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Boa semana a todos e até mais.